Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Harmonia Cast. E hoje eu estou aqui recebendo um queridíssimo, um profissional gabaritadíssimo. A gente vai falar sobre finanças. Quem aí tem dificuldade, dúvida de onde começar, como economizar dinheiro, como investir? Pois eu estou recebendo aqui o Eduardo. Eduardo, fala um pouquinho de você pra gente e depois eu vou fazer as perguntinhas que todo mundo quer saber. Perfeito, Ana. Tudo bem, né? Acho que, primeiramente, obrigado pela possibilidade de falar contigo, com o teu público também, que está aqui nos vendo, né? E nos ouvindo também. É isso, assim, acho que o papo hoje é sobre finanças e ver muito mais da minha história também, de fato, né? Eu sou empresário, sou investidor também, e mentor de empresários, influencers e tudo mais, nessa questão focada mais em gestão financeira, né? Eu venho de uma carreira aí de empresário de tecnologia, sempre foi ali o financeiro da minha empresa, migrei de área e aí hoje estou de fato com outros projetos sempre vinculados a essa etapa, né, vinculada à parte de gestão orçamentária, gestão financeira, que de fato é o que esse nosso papo de hoje, né? Conseguir impactar ali para que o teu público consiga ganhar mais, gastando menos e ter mais consciência financeira desse negócio, por Que exemplo. é o que muita gente às vezes não tem, né? Pois Exatamente. vamos lá para a primeira pergunta, Perfeito. hein? Muita gente acha que os profissionais que trabalham na área, né, da estética, eu vou falar da estética, mas de forma geral, mas mais focado aqui no público da estética, ganham muito dinheiro. Na verdade, o pessoal pensa, quem trabalha, quem é harmonizador, ganha muito dinheiro. Né? O pessoal pensa que eu sou Legal, milionária, hein? legal. Opa! Enfim, mas também gasta muito rápido. O dinheiro entra muito fácil e alguns profissionais gastam muito rápido. E no final das contas é porque é uma questão de erro, não sabe, né? Exato. Administrar. Na sua opinião, como profissional e que entende de finanças e tudo, qual o maior erro, né, financeiro que esse profissional comete? Às vezes ele pensa que o dinheiro entra, o paciente vem, opa, ganhei aqui R$ 6.000 do meu paciente, numa harmonização, R$ 10.000, opa. E aí, quando pensa que não, no próximo dia, próxima semana, cadê meus R$ 10.000 que eu fiz Verdade. do paciente? Por quê? Não sabe administrar? Na sua opinião, o que você acha que está acontecendo? Qual o erro que está acontecendo Perfeito. aí? Excelente pergunta. Acho que eu diria que são dois erros. O primeiro, na verdade, é a questão de ter a visão de que o que entra, a receita, não necessariamente é o teu lucro. É completamente diferente. Então, assim, não é porque entrou 6, 10 mil reais que você tem 10 mil de lucro. Não é isso. Então, você tem que, antes de tudo isso, saber dividir as coisas, né? De fato, ter uma clareza, já enquanto você como profissional de estética, enfim, quais são os teus custos atrelados à tua produção, né, ao teu trabalho. E daquele dinheiro que você entrou, aqueles 10 mil, 6 mil reais, como você deu como exemplo, é o quanto aquilo ali de fato cobre essa etapa de custos, despesas, e o que sobrar que de fato é o lucro para poder ser reinvestido, enfim, reaplicado. Esse é o erro 1. Em geral, os empresários, não só de estética, não têm essa visão do que de fato ali entra, o que é que vai consumir para receita, para custos e despesas e o que é que de fato é meu lucro. Esse é o erro 1. O erro 2 é a questão de não dividir as coisas, pessoa física e pessoa jurídica. Não é porque entrou 10 mil reais que eu, pessoa física, doutora Ana Amélia, vou ter 10 mil reais para poder de fato ser meu salário, meu prolabore. Não. Na verdade, você precisa ter uma definição clara do que daquilo que entrou vai para o caixa da sua empresa para ser reinvestido, para crescer, etc e tal. E o que vai para você enquanto salário, enquanto prolabore ali de empresária, para poder de fato usufruir da melhor forma que você achar enquanto pessoa física. Então tem que ter essa divisão. O erro 1 é esse. E se eu te contar, vai sair uma gravação que eu fiz até com meu marido, que ele trabalha comigo nessa questão administrativa, Perfeito. e eu já fali a minha clínica 3 vezes. E isso que você falou aí acontece muito, acontecia muito comigo. O dinheiro entrava, opa, tenho R$ 10.000, quando já levava para a pessoa física. Perfeito, E Ana. aí não investi, não, eu não fazia as contas justamente disso que você falou. Tá, você atendeu a paciente, mas quanto que você pagou para você, o preenchedor que você utilizou foi quanto? A cana, a agulha, o aluguel do espaço, a seringa, o álcool, a gaze, o seu funcionário que você está trabalhando lá fora. Exatamente. Tudo isso eu não fazia essa conta. E aí o que aconteceu? 3 vezes eu fali. Justamente por conta disso, de não saber. Né? E a gente sabe que hoje em dia a gente precisa ter esse conhecimento e quando a gente não tem, a Então, gente tem que adquirir. Não é isso, eu acho Eduardo? que é isso, assim, acho que você não tem a obrigação de ser expert em tudo. Você é expert no seu segmento. Então, se ali de pessoas boas em outras áreas que você de repente não tem tanto conhecimento. Exatamente isso. Seu esposo te ajuda nessa frente financeira, porque você talvez foca na parte mais técnica da harmonização, do teu trabalho, da estética. E tá perfeito. Então, acho que é ter essa clareza de até onde você vai e até onde você precisa ter esforços para te ajudar a impactar e a crescer mais enquanto negócio, sem dúvidas.
Vamos lá para a segunda pergunta, Perfeito. hein? Se alguém quer transformar o seu trabalho, como por exemplo, como criador de conteúdo, né, que é uma coisa que eu sei que você trabalha, né, com Perfeito. os digitais influencers e um negócio sólido ali, né? Qual o primeiro passo financeiro? Até o profissional injetor também vamos colocar aqui, que eu acho que cabe nessa pergunta também. Qual o primeiro passo? Perfeito. O primeiro passo, até eu costumo falar isso sempre nas minhas mentorias, de modo geral, né? Tanto para empresário como para influenciadores, é se entender como empresário. Por que que eu digo, parece uma coisa muito comportamental, mas é importantíssimo. O influenciador, ele talvez não tenha a percepção de que ele tem uma empresa nele também. A imagem dele também é um CNPJ, é uma empresa. Ele precisa exatamente fazer isso. O primeiro passo é dividir as coisas, saber do que vem de receita, do que ele consegue ganhar, seja por post, por propagandas, enfim, campanhas, tudo que de fato ele potencializa, o que é que daquilo ali é para a empresa dele e ele precisa sempre reinvestir para crescer mais, o que é que a pessoa física, porque ali sim ele precisa viver, pagar as contas, crescer, enfim, investir em educação, enquanto pessoa física. O primeiro passo sempre tem que ser esse, a clareza da divisão O do que é empresário tem pessoa muita e dificuldade, pessoa né, disso. física e empresário. Acho que esse é o primeiro passo. E logo em seguida, eu digo assim, acho que até é importante falar isso aqui, orçamento. Todo empresário, e naturalmente todo influenciador que quer de fato se reconhecer como empresário e crescer enquanto influenciador, ele precisa ter, claro, um orçamento para o seu negócio existir. Porque sem isso ele não vai ter previsibilidade do que vai vir mês que vem de contas, ele não vai ter previsibilidade de quanto ele deve crescer mais para poder de fato assumir as metas que ele colocou lá no começo do ano que ele quer acontecer agora em 2025. Então ele precisa ter um orçamento bem construído. E para isso, naturalmente, assim, existem técnicas, né? Como de repente o que eu consigo estruturar minha mentoria. Mas de modo geral, é isso. A clareza entre pessoa física e pessoa jurídica. E em segundo passo, um orçamento bem construído. E também não deixa de levar para o empresário de forma geral, né? Às vezes, Exatamente. como eu estava falando no começo, o profissional injetor, né, o profissional da área da estética, ele tem muito essa dificuldade de entender que ele é um vendedor, que ele é um empresário, que ele precisa investir, que ele Exato. precisa entender de finanças. Não é só fazer um curso de harmonização facial e sair injetando, né, É, fazendo aí transformações nos rostos das pessoas, né? Vamos lá, isso aí eu quero saber, hein? vamos lá. Existe uma regra de ouro para quem quer ganhar bem e não ver o dinheiro escorrendo pelo ralo? Existe. Não sei Pois se. me conte aí que eu quero Opa! saber. Essa regra de ouro aí, na verdade, eu chamo de. É um método, né? É uma correta precificação do teu serviço ou do teu produto. O que eu encontro no mercado de empresas, sejam indústrias que vendem um produto, ou de repente profissionais que fazem o seu serviço ser de fato ser remunerado, é uma não clareza em quanto eu devo cobrar ou como eu devo cobrar meu serviço. Gente, que resposta mais. Eu sei, desculpa até te cortar, mas isso é uma coisa que acontece muito na harmonização. É muito discrepante, né? É muito a diferença de valores de procedimentos. Muda Eu muito. falo assim, ó, por exemplo, existem clínicas de estética de profissionais, injetores que cobram ali na harmonização, no Botox, 1.200, 1.400, enquanto tem outros locais que cobram 490. E aí a gente se questiona, a É, conta não está fechando. E exatamente. é justamente por esse. Exato. Às vezes a pessoa coloca um preço muito aquém do que de fato deveria ser para ganhar mercado. Mas qual o ponto negativo de tudo isso? Ok, eu vou ganhar clientes rápido, mas eu não vou conseguir pagar meus custos. Logo, logo, em 2, 3, 4, 5 meses, eu estou fechando minhas portas porque eu não consigo acompanhar ali a evolução da minha empresa. Então a precificação, ela não é necessariamente para ser cara demais, barata demais. Ela tem que ser justa e que pague de fato toda a tua estrutura necessária para você existir. Então é incrível isso. A grande maioria hoje do que eu consigo pegar sempre tem algum gap. Algum ponto de melhoria na parte de precificação. Quando isso é ajustado, você consegue se organizar em termos de estrutura de custo, despesa da tua empresa. É natural. Pois depois da gravação que a gente vai sentar ali, viu? Boa. Vamos lá, quarta e última pergunta. Perfeito. O que os empresários podem ensinar, né, para os influenciadores, no caso você, né, sobre dinheiro e negócios de forma geral aí? Perfeito. É como eu falei, acho que um pouco do que eu falei já, e acho que tem uma coisa a mais que acho que é importante dizer. Acho que o orçamento é importante, acho que tanto pessoa física tem que ter um orçamento próprio, um orçamento da empresa. Acho que não tem como você, empresário, influenciador, existir sem um orçamento. Se você não tem, você de fato não tem empresa. Você tem uma brincadeira ali que você vai tocando dia a dia, mas não tem previsibilidade. Ponto um. O outro ponto de dica, de fato, é essa divisão clara entre pessoa física e pessoa jurídica. Também é necessário como passo um de qualquer empresário que está começando. Isso, né, isso é inerente.
E o passo 3, uma clareza de metas. Onde você quer chegar? Quais resultados você quer alcançar durante esse ano 2025, por exemplo, né? Porque com essa visão prática, eu consigo distribuir isso mês a mês, semana a semana, e eu vou ter uma clareza do que eu preciso vender, faturar, atender, enfim, gerar de resultado financeiro para o meu negócio. Sem uma meta definida, você não tem um norte. E sem o norte, você também não consegue saber se está crescendo, está parado ou está caindo, está em declínio, né? Eu acho que é importantíssimo você que quer se tornar um empresário ou já é um empresário, está começando, né? É ter a clareza e a humildade de conseguir saber de fato ali onde você quer chegar, sua meta. E essa meta você precisa abrir para poder você saber de fato acompanhar isso no dia a dia, né? Acho que não tem como fugir disso. É necessário e é de fato, acho que é uma coisa muito positiva. Quando você vê a meta sendo cumprida, você se motiva de repente em Mas, algo a mais. É exatamente isso. com certeza. Eduardo, muito obrigado por esse Imagina. insight. Foi muito esclarecedor para mim. Perfeito. Acredito que para muita gente que tenha acompanhado e que vai assistir, né? O dinheiro realmente bem cuidado é uma liberdade, né? Exatamente. Para quem quiser acompanhar mais sobre o seu trabalho, aprender a organizar as finanças, participar da sua mentoria, Perfeito. aonde é que a gente te encontra? Perfeito. Pode buscar minhas redes sociais, tanto o TikTok como o Instagram, de fato, ali é o Eduardo Forte, com dois R's. Tá? É bem simples, bem tranquilo. E basicamente, como eu te falei, né? Eu estou hoje com duas frentes importantíssimas. A mentoria, que eu de fato trago para influenciadores e empresários de modo geral, para de fato conseguir ter a melhor gestão financeira do seu negócio e também da sua pessoa física, naturalmente, né? Esse é um trabalho que eu venho desempenhando há alguns bons anos e tenho começado agora, inicialmente, com foco em influenciadores, porque eu vejo que é um mercado que tem bastante potencial. Em outra frente, já de fato para empresas mais maduras, né? Eu também tenho ali uma estrutura onde eu preparo empresários para vender as suas empresas. Que Porque legal. a venda de empresa ela consegue alavancar seu patrimônio, enfim, a sua participação em termos de resultado ali de financeiro, né? Então, existe todo um método por trás disso, que foi justamente o que eu fiz na minha primeira empresa enquanto empresário. E eu criei, organizei esse método e estou lançando ele para o mercado. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Qualquer um pode procurar pelas redes sociais e a gente consegue também desenvolver essa questão, seja para a mentoria em gestão financeira, ou seja, de fato para preparar você para vender sua empresa e naturalmente ali ter uma grande alavancagem patrimonial em termos de resultado financeiro. Gente, muito obrigada mais uma vez. Foi muito esclarecedor para mim, né? Eu sei que você é um rapaz muito Imagina, ocupado e ter tirado aí um tempinho na sua imagina. agenda para vir aqui participar do nosso podcast foi uma honra. Foi um prazer. Obrigada, Eduardo. Esse foi mais um episódio do nosso Harmonia Cast. E você aí não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!